Amém. Vamos ao momento da palavra do Senhor, meus irmãos. Se você trouxe a Bíblia, abra lá em 2 Samuel, capítulo 12. Aprendendo com as consequências, é o tema da mensagem dessa noite. Nós vamos ler um pouquinho sobre a vida de Davi, num dos momentos mais críticos da sua história. E o que esse homem fez quando os momentos de maior dor atingiram a sua vida e a sua casa. O livro de Romanos diz que a Bíblia foi escrita para nos inspirar. E esse é um texto que pode muito nos inspirar nessa noite. Quem achou lá? Diga graças a Deus. 2 Samuel, capítulo 12. Verso 1. Na verdade, a pregação de hoje é um bloco de texto que começa aqui e vai até o 15. Mas nós vamos pegar apenas um trecho para ler. Que é capítulo 12, verso 1 até o verso 7. E o Senhor lhe enviou Natã até Davi. Apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia em uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu do homem pobre. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, em teu seio. E também te dei a casa de Israel, a casa de Judá, e se isso te fosse pouco, eu teria te dado ainda mais, e mais ainda teria te dado. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos meus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus certamente quer falar conosco. A grande pergunta não é se Deus quer falar, é se nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem a falar e colocar em prática. Porque Deus fala, a sabedoria fala, mas nem sempre os nossos ouvidos estão atentos para ouvir o que o Senhor fala. Pai Todo-Poderoso, nessa noite, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê um coração para entender a Tua palavra, nos dê sabedoria para praticá-la, colocá-la em prática, Senhor, a fim de que gere frutos para o Seu nome, para a glória do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Todos nós conhecemos a história de Davi, que na época da primavera, quando os reis iam guerrear, Davi preferiu ficar no palácio, fora da sua posição real. Um homem fora da sua posição. E quando ele dormiu à tarde, acordou, ele olhou e enxergou a mulher do soldado Urias tomando banho. E quando ele viu aquela mulher, ele cobiçou aquela mulher, ele desejou aquela mulher, e no final das contas ele dormiu com ela, engravidou ela. Mandou chamar Urias da guerra,
E Urias, insistindo para Urias dormir com aquela mulher, que era a mulher dele, para que ele pensasse que o filho não era de outro homem, Urias negou, dizendo: como é que eu vou estar aqui no conforto enquanto os meus irmãos estão na guerra? E Urias volta para o campo de batalha com uma carta de Davi nas mãos, que não sabendo que lá estava escrito, coloca ele na frente para que ele padeça. E Urias morreu na guerra. E passou-se um tempo, Davi estava tranquilo no seu palácio. E chega o profeta Natã. Davi foi experimentar o que Jesus foi ensinar também muito tempo depois da época de Davi. Quando Jesus disse assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Porque na mesma medida que vocês julgarem, serão julgados vocês também. O mesmo critério que vocês usarem para julgar, vos julgarão também. Porque como você pode olhar a trave dos olhos, olhar o cisco dos olhos do seu irmão se você tem uma trave no seu olho? É o que Jesus estava dizendo. Ou seja, como é que você pode julgar o pecado dos outros se você pratica algo muito pior? Davi foi experimentar a sentença desse ensinamento de Jesus na vida dele. Natã chegou para ele e disse assim: olha, tinha um homem rico, foi o que a gente leu. Tinha um homem rico e um homem pobre. O homem pobre só tinha uma cordeirinha. Ele tratava ela com amor, com carinho, ele tinha um apreço por ela e ela era como uma filha para ele. O homem rico, recebendo convidados, foi lá, pegou aquela única cordeirinha do homem pobre e matou ela. Davi ficou irado. Falou o quê? Que esse homem retribua 4 vezes mais do que ele fez. Ele lançou uma sentença sobre uma história. Natã fala assim: o problema é o seguinte, você é o homem da história. Você pegou a mulher de Urias para você, matou Urias. Você tinha várias mulheres no seu harém, mas você foi cobiçar a mulher de um homem que só tinha uma. E um homem pobre, que estava na guerra. Será que palavra tem poder? Será que tem poder? O texto fala: pela cordeira tornará a dar 4 vezes mais. Ele falou assim: esse homem que tomou a única cordeira sem saber que a parábola era para ele. Esse homem que lesou o homem pobre, o rico que lesou o pobre, ele vai ter que pagar 4 vezes mais. E Davi ia experimentar na pele dele, ia sangrar na carne dele essa palavra. Porque tudo aquilo que ele proferiu em sentença, na mesma medida que ele julgou, aquela palavra foi a sentença dele. Sem ele saber, ele estava sentenciando a sua própria vida. 4 vezes mais, Davi teve que pagar pelo pecado de matar um homem. Só que ele não sabia que ele estava dando a sentença para si mesmo. Natã pergunta: o que a gente faz com um homem rico que mata a única ovelhinha de um homem pobre que só tem uma? A morte. 4 vezes mais para esse homem. 4 vezes mais ele vai ter que restituir. Não passa muito tempo. E a consequência começa a vir sobre a casa dele. O filho que ele teve com aquela mulher, a Bíblia declara que Deus feriu a criança e a criança morreu. Aminon pegou a sua irmã, filho de Davi, violentou sexualmente a sua irmã. Absalão matou a Aminon. E Absalão tomou o reino. 4-1. Em menos de 12 anos, a sentença que Davi pronunciou sobre os outros veio sobre ele. E o critério que ele usou para julgar o próximo veio sobre a vida dele. A morte do seu filho, o incesto do irmão com a irmã, a vingança do outro filho que matou o seu próprio irmão e a divisão do reino. E tudo isso Davi colheu porque ele mesmo pronunciou. Como é que você tem usado as palavras da sua boca? Como é que você tem usado as palavras que o Senhor tem colocado na sua boca? Ou o poder de argumentação que Deus te dá? Jesus é claro. Eu quero ler o texto. Eu quero ler esse texto para você. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados, porque com o juízo com que julgar o próximo, e com a medida que tiver medido, medirão vocês. E por que tu reparas no argueiro do olho do teu irmão, no cisco do olho do teu irmão, e não vê a trave que está no seu olho?
Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu próprio olho. Hipócrita, primeiro tira a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando contra vocês, os despedacem. Davi estava pronto para acolher a sentença que ele jogou contra o próximo. Em pouco tempo o filho dele morreu. Na sequência, um irmão violenta a sua própria irmã e a despreza. 2 anos depois, Absalão guardou aquele rancor no coração, falou no seu próprio coração, um dia eu vou matar meu irmão porque ele fez isso com a minha irmã. 2 anos se passaram, Davi achava que nada mais ia acontecer. Absalão mata o irmão dele. 9 anos depois, Absalão divide o reino. E Davi colhe 4 vezes o que ele plantou. Mas o que me chama a atenção não é apenas isso. É a reação que Davi teve diante de cada uma dessas circunstâncias. Dá para entender aqui como é que Davi era chamado segundo o coração de Deus pelo que ele fez. A Bíblia declara, em relação à morte do filho, a Bíblia diz assim, e aconteceu que no 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhes que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos a ele que a criança está morta? Porque mais se afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos estavam falando baixo. E entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi, a criança está morta? E eles responderam, está morta. Então Davi se levantou, lavou-se, ungiu-se, mudou suas roupas e entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. Então foi até a sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e ele comeu. Quando a sentença veio e a criança ficou doente, ele começou um jejum de 7 dias e 6 noites. Ele não comeu e não bebeu nada. Ele ficou deitado no chão, chorando durante 7 dias e 6 noites. Porque o desejo de Davi era que a criança fosse curada. 7 dias e 6 noites, deitado no chão, sem comer e sem beber. O que Deus fez com a criança mesmo? A Bíblia fala que Deus matou a criança. E a reação de Davi foi interessante. Davi estava debaixo de, diga assim, sentença. Ao contrário de Caim, que estava debaixo de uma sentença e correu da presença de Deus, Davi foi até a presença de Deus. O que me chama a atenção em Davi, primeira coisa, é que quando tudo estava desabando na cabeça dele, ele não foi embora. Ele poderia ter sentado e disserte assim consigo mesmo, então já que eu fiz o que fiz, termino o serviço, chuto o pau da barraca e está tudo bem. Quando Davi ouviu a sentença, ele deitou-se no chão e foi buscar ao Senhor. Diga assim comigo, Davi foi buscar ao Senhor. Quando a crise começou a vir na casa dele, porque Natan falou, o teu pecado foi perdoado, mas a consequência vai chegar, porque você pronunciou ela. Ele foi jejuar, ele foi orar, e ele foi chorar na presença de Deus. Essa foi a reação desse homem. Ele fez tudo o que podia enquanto havia vida. Essa era uma característica dele, que o linkava a ser um homem segundo o coração de Deus, determinado. Ele não desistiu enquanto a criança estava viva, mesmo sabendo que a chance dela morrer seria muito grande. Ah, se nós fôssemos assim, não desistirmos das batalhas da vida com tanta facilidade assim. Ao invés de inventarmos umas teologias dizendo, Deus sabe, vamos deixar de fazer, vamos deixar de orar, vamos deixar de buscar por esse bem ou por essa causa. Deus sabe o que faz, que é aquela desculpa que a gente dá para parar de lutar. Davi não fez isso. Ele só parou de fazer o que estava fazendo quando não tinha mais jeito. A criança morreu. O que ele fez? Foi reclamar. Não. Levantou-se, trocou de roupa, ungiu-se, penteou-se o cabelo,
e foi até o templo glorificar e adorar o nome do Senhor. Mas Deus não deu o que ele estava pedindo. Deus não resolveu o problema de Davi. A relação de Deus com Davi, de Davi com Deus, era muito maior do que a relação dar e receber. Tipo, eu adoro se o Senhor me dá. Ele permaneceria fiel a Deus, mesmo se Deus não desse o que ele estava pedindo. Isso é uma outra característica que linka o coração de Davi ao coração de Deus, para que a Bíblia diga que ele era um homem segundo o coração do Senhor. Um relacionamento que estava acima do que Deus dava ou tirava. Ele amava a Deus, porque Deus é Deus. Parece que aquela música que a gente canta aqui na igreja. Ele adorou ao Senhor. Ele não ficou remoendo o seu passado, ressentindo. Não. Ele lavou-se, penteou o seu cabelo, foi no templo, ajoelhou-se, adorou ao Senhor e tocou a vida para frente. E o pessoal falou assim, mas Davi, você está louco? O texto continua dizendo, o que é isso que você fez? Pela criança viva você jejuou e chorou, porém depois que ela morreu, você se levantou e comeu. Olha o discernimento dele. Davi disse, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia no meu coração, quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que ela está morta, que jejuaria eu? Por quê? Poderia eu fazê-la voltar a viver? Eu irei até ela, porém, ela não voltará até mim. Ou seja, passou aquela folha e ele seguiu a vida. Diga assim, Davi seguiu adiante. E as coisas foram acontecendo. A vida foi acontecendo, as vitórias vieram para Davi do mesmo jeito. Outras vitórias vieram. Só que passou um tempo. Passou um tempo. E a Bíblia declara que Aminon, seu filho, pega a Tamar à força e violenta a menina. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, Aminon, a respeito da moça. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou a ela a se deitar com ele. Quando isso chega no ouvido de Davi, a Bíblia fala, quando Davi ficou sabendo que Aminon fez o que fez com a sua própria irmã, acendeu-se a ira no coração de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi não fez nada enquanto estava irado. Ele estava irado, mas ele não tomou nenhuma atitude enquanto a ira ardia no coração dele. Efésios, quando Paulo escreve para Efésios, a igreja de Éfeso, ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Fala a verdade. As maiores besteiras da nossa vida estão prestes a acontecer quando a gente está com raiva, com ira, e vai tomar uma decisão em cima. Não decida quando você está com ódio no coração. Diga assim, eu não devo decidir nada ou fazer nada enquanto tiver ira no meu coração. Efésios 4, 26. Irai-vos, mas não pequeis. Davi poderia ter mandado matar o filho dele imediatamente. Falei assim, matem ele em praça pública para que todos vejam. Ele não fez. Sabe que o poder de autocontrole nos é dado para fazer justamente, para agir com domínio próprio pelo Espírito Santo, a ponto de eu poder fazer alguma coisa e não fazer. Eu tenho direito de fazer, eu tenho propriedade para fazer, mas eu não faço, porque o Espírito me domina para não fazer. Eu posso manifestar a minha ira, o meu ódio, posso gritar que eu estou sendo injustiçado, mas eu tenho um poder dentro de mim que me dá livre-arbítrio para não fazer nada e dominar o meu ser. Davi poderia ter feito muita coisa com seu próprio filho, mas ele não fez. Pensa você no caso de Davi. Estudar a vida dos outros é fácil. Agora pensa se isso acontecesse dentro da tua casa. A ira se acendeu, mas ele nada fez. Para não agir com ira. Aí passou 2 anos e todo mundo esqueceu da história. Quem sabe Davi estava até esquecido daquilo que ele tinha falado, que era 4 vezes a restituição. Davi estava tranquilo. Passou-se 2 anos cheios. E Absalão fez uma festa. E chamou o seu irmão, aquele que violentou a irmã. Falou assim, venha comer na minha casa. E matou o irmão dele. Quando Davi ficou sabendo disso,
A Bíblia declara, ele chorou amargamente. Talvez até por ter lembrado daquilo que ele tinha pronunciado. Porque Deus falou, porque você fez o que você fez, dentro da tua casa 4 vezes mais vai vir sobre a sua própria vida. Leia o texto em casa. Você vai ver como Natan já diz rasgado para Davi. É dentro da tua casa que você vai enfrentar essas 4 vezes mais. Você vai restituir através de muito sofrimento dentro da tua própria família. Quando Davi ouve, ele chora amargamente. Mas aí não estava tudo resolvido. Davi ainda precisava colher mais uma ação da sua própria palavra. E passam-se 9 anos entre altos e baixos. O filho dele foge. Absalão, quando mata o irmão, foge e vai viver um tempo fora, na casa do avô. Depois ele volta. Fica mais 2 anos sem olhar na cara de Davi, porque Davi falou, pode morar em Jerusalém, mas não olhe na minha cara. Depois ele chega até Davi e pede perdão para o pai. E ele faz uma coisa muito interessante, na visão dele. Ele vai tomar o reino por usurpação. O que ele fez? Foi até a porta do reino. E ficou durante 4 anos bajulando o povo que entrava para falar com o pai dele. E ele foi ganhando o coração de um por um. 4 anos se passaram. Absalão sai andando e diz assim, aonde eu for, saiam proclamando que eu sou rei. Ele já tinha ganhado o coração de Israel. A Bíblia fala que ele era bonito. Que Absalão tinha uma formosura e um encantamento sobre ele. Não no sentido mal da palavra encantamento. Ele era uma pessoa carismática. E ele tomou o coração do povo. Quando ele toma o coração do povo, a palavra do Senhor diz em 2 Samuel, a partir do capítulo 15, verso 13. Davi vai fugir do seu filho. A Bíblia diz, o coração de cada um de Israel segue Absalão, disse o mensageiro para Davi. E Davi disse a todos os servos, levantem-se e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. E aí Davi vai começar a sua fuga e ele perde o reino de Israel por usurpação do seu próprio filho. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. O que Davi fez? Depois do filho dele morrer, depois da filha dele ser violentada pelo próprio outro filho dele, que foi assassinado, e depois de perder o reino. Quando tudo foi mal na vida de Davi, e quando Davi entendeu que tudo tinha se cumprido sobre a vida dele, em menos de 12 anos, a casa dele estava arruinada. Sabe o que Davi foi fazer? Escreveu o Salmo número 3. O Salmo número 3 diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça é o Senhor. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Esse capítulo ele escreveu olhando para os muros de Jerusalém escondido nas matas. Não temerei milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Ele estava dizendo que aquilo ia reverter. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Pensa num homem que errou, que pecou e que pagou na carne o seu próprio pecado e o avergonha. Mas não abriu mão do seu relacionamento com Deus. A primeira coisa que ele questionou Natan, eu serei perdoado? Natan falou, você será, mas a consequência do teu pecado vai vir. Ele falou, tudo bem. Homem que assumiu as consequências do seu erro.
Homem que não ficou dizendo, Deus é injusto, agora que tudo deu errado para mim, eu vou afundar ainda mais, porque tem gente que quando a desgraça vem, quando a consequência vem, ele afunda ainda mais no pecado. Davi falou, não. Tanto que uma coisa linda, um texto lindo, que eu quero ler para vocês. É que a Bíblia fala assim, que depois que morreu o filho dele, Davi foi e consolou Betseba, que era a mulher que tinha cometido adultério com ele. Ele honrou a mulher ficando com ela. E ele dormiu com ela e ela deu à luz a um menino. E chamou o nome dele de Salomão. E Deus amou a Salomão. Deus declarou para ele, o problema é o seguinte, você declarou uma sentença e essa sentença tem que vir sobre você. Porque da mesma medida que você julga, você vai ser julgado, não tem como você escapar disso. Mas Davi manteve o seu relacionamento com Deus. Será que nós somos homens suficientes para enfrentar os baques da vida sem perder relacionamento com Deus? Foi isso que eu aprendi meditando na história de Davi. Nessa história específica. Já tem alguns dias que eu estou meditando nessa história. Pensando na minha própria vida também. Um homem que sofreu o que sofreu. Mas não deixou a sua comunhão com Deus de lado em momento algum. Em alguns anos depois, Deus restituiu o reino para ele de volta. E ele morreu em farta velhice, honrado pelo povo. Porque a consequência tinha passado. Mas ele não tinha abandonado a sua comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe de ser dessa forma. De entender a vida de forma madura. De forma madura. Tem pecados que têm consequência, Deus me perdoa, mas a consequência virá e eu não vou abandonar a Deus por causa disso. Eu sou o homem para assumir aquilo que eu fiz. E Deus é Deus para me perdoar dos meus pecados. Que Deus nos abençoe. A nossa vida tem que ser como um casamento diante de Deus. E eu encaro a minha vida com Deus como realmente uma aliança é. Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, em qualquer situação. Deus continua sendo Deus. E ao longo da nossa história de vida, se nós cultivarmos a mesma atitude que esse homem teve, Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque ele nunca errou. É porque ele errou, pagou caríssimo pelo que errou, porque ele declarou a sentença sobre outro. Mas não deixou Deus de lado em momento algum. Sentado, escondido nas matas, ele olhava para os muros de Jerusalém e falou assim, o Senhor é a minha salvação. Ele não amaldiçoou o filho dele morreu. Você sabe como é que Davi recebeu a notícia que Absalão morreu? Ele chorou na sala. E ele dizia, Absalão, quem dera eu morrer no teu lugar, meu filho. Ele não teve ódio do filho dele em nenhum momento. Um homem segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe de ser assim. Feche os seus olhos e quero orar com você nessa noite. Não julguem, para que vocês não sejam julgados na mesma medida que vocês julgarem, disse Jesus. Davi, se Davi tivesse entendido isso, ele não teria olhado para Natan e falado 4 vezes mais. Quando Davi pronunciou aquilo, ele não tinha ideia do que viria na vida dele depois daquele dia. Assim como eu e você, às vezes, falamos coisas e não temos ideia do que vai acontecer depois daquilo que falamos. Que Deus nos dê sabedoria para usar as palavras da nossa boca, para conduzir a nossa vida. De forma que se a gente errar, que paguemos pelo erro, mas não abandonemos o Evangelho de Jesus Cristo. Não abandonemos a comunhão com o Senhor nosso Deus. Sejamos homens. Homens segundo o coração dele, de Deus. E no final de tudo, ao ouvir a voz do mensageiro dizendo, Absalão morreu, Davi terminou dizendo, meu filho, eu queria ter morrido no teu lugar, Absalão. Porque ele não guardou ódio no seu coração. Ele entendeu que tudo aquilo era uma consequência sobre ele mesmo. Não tem como o Brasil ser muito feliz nas últimas 24 horas, não é verdade? Aquele assassinato em Suzano. Aquele atentado.
Olha o retrato da sociedade que nós estamos vivendo. Davi olhou para o seu filho com compaixão e falou, poxa vida, parte disso, a culpa disso tudo, Absalão, foi minha, meu filho. Quem dera eu tivesse morrido no teu lugar. A mãe de um dos rapazes que assassinou o usuário de droga não criava o próprio filho. Os dois com problemas familiares graves. Infelizmente, aqueles dois que cometeram tudo aquilo e se mataram, não tem pais que falassem assim, ou que falem assim, a culpa foi minha. Fui eu que não dei amor quando ele precisava. Fui eu que não estive presente. Que Deus nos abençoe, gente. Nos abençoe. De ter um coração manso. Um coração humilde. De não pronunciar juízo quando estamos pecando naquilo. Que os nossos olhos se voltem para essa nação e a nossa boca se abra para que haja salvação em Cristo Jesus. É muito fácil julgar a vida do outro. É muito fácil pintar um quadro, botar uma foto e dizer, esse é mau caráter. Não conhecemos as dores do coração das pessoas. Eu posso julgar o fruto da árvore, mas não posso julgar a árvore, diz o Senhor. Julga o fruto, a árvore não. A árvore não. Davi, no final de tudo, olha para o seu filho, que foi a última consequência que ele colheu. A perda do reino momentaneamente e a morte do seu filho. E ele diz, eu queria estar no teu lugar, meu filho, porque o erro foi meu. Que Deus me dê e dê a você cada vez mais caráter para assumirmos as nossas falhas. Porque Davi não tinha Jesus, eu tenho. Você tem. A era é da graça e o perdão está estendido a todos nós. Se você puder ficar de pé, eu gostaria que você orasse comigo agora. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite de termos um coração manso, humilde, diante da sua palavra. Davi colheu 4 vezes mais porque julgou. Usou um critério para julgar o próximo do mesmo, julgando o pecado do próximo. E não julgou a si mesmo. É por isso que a Bíblia diz, julgue-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Julgue-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Quando você vê uma desgraça como aquela em Suzano, antes de pintar um quadro, falar monstro, assassino, pense em você mesmo, na sua criação de filhos. E eu me coloco junto nisso, lógico. Quando olharmos as mazelas, antes de julgar o próximo, julgue a nós mesmos. Vamos nos julgar. Quem entendeu, diga graças a Deus. Quando a gente vê alguém cometendo barbáries, pense consigo mesmo, Deus, eu quero me santificar mais, Senhor. Porque eu posso estar cometendo pecados de outros tipos que estão te ofendendo da mesma forma. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, diante da história trágica de Davi, que tristeza que aconteceu com ele, Senhor. Aquele menino não precisava morrer. A menina não precisava ser violentada. Aminon não precisava morrer. Absalão não precisava tomar o reino. E Absalão não precisava morrer por isso. Mas o pecado de um homem trouxe uma desgraça sobre uma família. Abençoe, meu Pai. Primeiramente, agora eu oro para os homens dessa igreja. Que os homens, os chefes de família dessa igreja, não sejam como Davi foi naquele episódio louco, meu Pai. Que saibamos cuidar da nossa casa. Saibamos pastorear a nossa casa. E entender que o primeiro ministério é a nossa família. Os maiores cordeiros que temos são os filhos que o Senhor nos deu e a esposa que o Senhor nos deu. Abençoe-nos, meu Pai, abençoe as mães dessa igreja, abençoe todos os membros dessa casa de oração. Nos livra da hipocrisia, meu Pai, de julgar o pecado do outro e ficar no pecado. Nos livra, meu Pai, de examinar o outro e não examinar a gente mesmo. Nos livra, meu Pai, de julgar o próximo quando nós mesmos temos dívidas com o Senhor. Abençoe nosso coração de ser manso, humilde, sóbrio. De não julgarmos a vida do outro, mas orarmos para abençoar, para mudança de vida, para transformação da sociedade. Abençoe-nos de não jogarmos praga, nem jogarmos palavras de maldição. Porque a tua palavra diz, da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Porque da mesma fonte não pode jogar água salgada e água doce. Que sejamos para a doçura, que sejamos para a bênção. Porque o Senhor nos salvou para ser sal da terra. E para ser luz do mundo, e não para ser juiz do mundo.
Abençoe-nos de entender isso, meu Pai, e de pregarmos o evangelho das boas novas, porque há salvação em Cristo Jesus. Eu aproveito esse momento com essa igreja e eu oro pelas famílias, meu Pai, daquelas crianças que morreram, inclusive aqueles que fizeram um ato, meu Pai, e depois se suicidaram. Que terrível, meu Pai. Que terrível coisa aconteceu nessa nação. Essa nação está manchada de sangue. A vergonha veio sobre a nossa terra, meu Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado dessa nação, Senhor. Lava essa nação no sangue do Cordeiro. Perdoa as dívidas do teu povo e as dívidas dessa nação toda, Senhor. Porque não há como olhar para aquilo e dizer, é filho do diabo. São pessoas, meu Pai, que estão totalmente confusas, abandonadas, lançadas ao léu. Imagina, meu Pai, a dor no coração daquela gente. Abençoa eles, meu Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor alcance cada um deles. Eu tenho certeza que aqueles que mataram, meu Pai, não saíram contentes dizendo que bom, vamos matar. A dor foi insuportável dentro do coração deles e eles não souberam lidar com aquilo. Abençoe, meu Pai. Abençoe aqueles que ficaram vivos, porque a morte selou o destino eterno de todos eles. E nós não sabemos quem foi salvo e quem não foi. Mas aqueles que estão vivos podem ser salvos com certeza em Cristo Jesus. Eu oro pelos pais, pelos policiais, pelo juiz, pelo promotor do caso, pelos advogados, por todas as pessoas envolvidas, pelas professoras, por todos os vizinhos daquela escola e por toda essa nação que chora com vergonha hoje. Estamos perdendo os nossos jovens. Os nossos jovens estão se perdendo nas drogas, no videogame, estão se perdendo em jogos de azar, estão se perdendo em tudo. Abençoe a igreja de ser abençoadora, meu Pai. De acolher, de abençoar, de dar destino. De criar filho que foi abandonado por pai, de dar destino para essa gente, meu Pai. Porque a igreja é a esperança do mundo. Ajude a gente a não falhar, meu Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que recebe essa oração, aplauda o nome do Senhor Jesus.